A paz do Senhor, criança! A paz do Senhor para o papai, para a mamãe e para todos que estão nos assistindo, né, criança? A paz do Senhor! Eu sou a tia Neidinha, sou professora do maternal, de aluno de 3 a 4 anos. E é um prazer, criança, mais uma vez estar aqui, certo? Então, vamos começar orando, não é isso, criança? Vamos orar, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Bora lá, fechando os nossos olhinhos e conversando com o Papai do Céu. Bora lá. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento eu te agradeço, Deus, por esta rica oportunidade. Senhor Jesus, sei que o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. E louva a Deus, estamos aqui em 2, né? Mas em 2 com o Senhor 3, né, papai? Graças a Deus que o Senhor possa abrir o entendimento da tia Neidinha, dos alunos que estão nos assistindo, criança. E desde já eu te agradeço. Glória a Deus, né, criança? Por este momento de mais uma vez estarmos aqui, junto, tia Neidinha e tia Alicia, para gravar para vocês, crianças, certo? Então vamos começar, né? Hoje nós estamos na 6ª lição, criança. Tá passando rápido, né? Graças a Deus, estamos na 6ª lição. A nossa lição bíblica se encontra em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 1. E também tem capítulo 2, versículo 11, criança. Peça para o papai ou a mamãe dar uma lidazinha, então a mamãe vai explicar melhor para você, tá certo? E temos aqui, o tema da nossa lição fala assim, ó, está escrito aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, a história de uma mamãe, criança. Que história de uma mamãe, e a mamãe tá, ó, grávida, tá com uma barrigona. E que história é essa dessa mamãe, tia Neidinha de já, certo? E temos aqui também o objetivo. O nosso objetivo é levar a criança a ter fé ao fazer petições a Deus, crendo que Ele lhe considerará o que pediu. Aí vocês podem perguntar, tia Neidinha, o que é petições, né? Porque vocês são pequenininhos, de 3 a 4 anos, e muitas das vezes não sabem. O que é petições? É orar, criança, pedir a Papai do Céu algo que tanto você deseja, certo? E quando você pede, Ele lhe considerará o que você pediu. Se for da vontade do nosso Papai do Céu, Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, da forma que você está orando. Se for para o seu bem, criança, o nosso Papai do Céu, Ele vai fazer, tá certo? Então, temos aqui também a nossa frase do dia, que diz assim, criança, que Deus te concederá a petição que lhe fizeste. Tá vendo? O objetivo com a frase do dia, ele concede. São frases diferentes, mas são do mesmo propósito, né? Quer dizer, se você orar, ele vai fazer a sua petição fazer real, acontecer, certo? E temos também aqui para guardar no coração. O que é que temos aqui para guardar no coração? Tem assim, olha, Ele me deu o que eu pedi. O que pedi, criança, está escrito aqui, ó, nestas lindas mãozinhas. É aqui a frase, é aqui para guardar no coração, criança. E ele diz, e vai repetir, certo? E Ele me deu o que eu pedi. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, tá certo? Então, ele já está dizendo que eu pedi, né? O que Ele me deu, o que eu pedi. Então, a gente tem que pedir ao nosso Papai do Céu e Ele vai nos dar. Se for da vontade de Deus, né? Se for assim, uma coisa boa que a gente esteja pedindo, eu creio sim que o Senhor Ele vai fazer, tá certo, criança? Então, temos que sempre estar orando,
pedindo ao nosso Papai do Céu, tá certo? Então vamos para a nossa historinha. E nossa historinha vai falar de quê que a tia Lidinha falou? De uma mamãe. Que mamãe é essa? Vamos lá, né? E tudo que está se passando aqui, tudo que a tia Lidinha leu, está escrito aqui, criança, na palavra, né? Na Bíblia, que é a palavra do Senhor, né? É a boca de Deus aqui falando conosco, né, criança? Então, que realmente o nosso Senhor venha falar conosco, né? Através da sua palavra, através do seu louvor, da sua mensagem que Ele passa pra gente, né? Então, bora lá para a nossa história. Então, a história vai falar de uma mãe chamada Ana, certo? Ana era uma mulher que não podia ter filho, certo? Naquela época, seus maridos poderiam ter mais de uma esposa e Ana não podia dar filho. Então, o seu esposo Eucana, como a primeira esposa não poderia ter filhos, então ele poderia ter outra esposa para que aquela esposa pudesse ter filho. Então, o Eucana, ele teve outra esposa. E o nome de sua esposa era Penina, certo? E essa Penina, ela era muito malvada. Por quê? Porque ela conseguiu dar filho a Eucana. E Ana, até o momento, não poderia dar filho a ele, certo? Então, Ana vivia muito triste pelos cantos. Por quê? Porque não conseguia dar filho ao seu esposo, certo? Então, bora lá para a historinha, a tia vai contar direitinho, para que vocês possam realmente entender, certo? Então, Ana ficava muito triste porque não tinha filho. Ana casou com seu marido, Eucana, mas nunca ficou grávida. Todas as amigas de Ana que se casaram tiveram filhos, menos Ana. Penina caçoava de Ana, como a tia falou, era a segunda esposa dele, né? E essa Penina conseguiu dar filho a Eucana. Então, através dela, ela mangava muito de Ana. Como a tia vai mostrar aqui, ó. Essa aqui era Penina com o seu bebezinho no colo, e esta aqui do lado é a Ana. Você vê que sempre ela está rindo, mandando de Ana, e Ana chorando, né? Então ela caçoava demais de Ana, porque ela tinha filho com Eucana e Ana não tinha, certo? Então, Penina era muito malvada, Ana ficava muito triste, nem conseguia comer de tanta tristeza. Na festa, o marido de Eucana preparava um prato de comida bem gostosa para Ana, tentando alegrá-la. Mas a malvada Penina caçoava novamente de Ana, né? O que fazer com tanta comida, Ana? Isso era a Penina falando com Ana, mangando, né? Porque o seu esposo preparou um banquete para ela para ver se Ana se alegrava. Mas Ana estava com tanta tristeza que a comida não entrava, ela não queria comer. Aí foi fazer a outra, que caçoava dela, a outra esposa, foi lá e perguntou a ela: para que tanta comida, se você não tem filho para repartir? Ô, criança, isso é muito chato. Quando você não pode ter algo e outra pessoa tem, e aquela pessoa fica mangando de você. Não é, criança? Não é chato quando a mamãe não pode comprar alguma coisa para você, mas os seus amigos todos têm, mas você não tem. Por quê? Porque às vezes o papai não pode comprar a mamãe, né? Isso não é motivo de você ficar com raiva nem triste, não, porque a mamãe não pode comprar, porque às vezes acontece, né? Então, da mesma forma foi Ana. Ana até no momento não podia dar um filho a Eucana, mas a Penina conseguiu dar. Mas vamos para a historinha, porque Deus pode muito bem mudar o quadro, né, criança? Então, a Eucana, né? A Eucana disse assim: vai comer tudo. Ah, eu tenho filho para dividir minha comida. Aí você não tem, como a tia falou. A Eucana sempre caçoava, né? Sempre caçoava dela, no caso a Penina, perdão que a tia errou. A Penina sempre caçoava de Ana.
e Ana chorava demais. O marido Eucana procurava agradar Ana novamente. Eu amo você, quer dizer, o esposo dela chegava para ela. Eucana amava muito Ana, independente se ela desse filho ou não a ele, mas Eucana amava demais a sua esposa, né? E ele conseguiu, né, conversar com ela, dizer que amava ela. Não chore, coma um pouquinho para você ficar forte. Aí então Ana falava: eu não consigo engolir. Ana só chorava mais uma vez. Eu estou muito triste porque não tenho um bebê. Pobre de Ana, está muito triste. O que você faz com tanta tristeza? Ouça a criança, ouça as crianças, né? O que Deus vai fazer, certo? Quando estiver triste por alguma coisa, você pode falar com Deus, conta tudo para Ele. É o que Ana faz. Então, seu esposo, criança, chegou para Ana, chegou mais uma vez para ela, conversando com ela, perguntando por que tanta tristeza dela. E Ana, novamente, só chorava. Então, Ana chegou para ela e disse: conte tudo para Deus. O que está me matando de tristeza, né? O que está fazendo você chorar. Então, criança, é dessa forma que a gente devemos fazer como quando estamos tristes, né? Como querendo, quando a gente quer algo do Senhor, está querendo algo, a gente tem que ir o quê? Para os pés do Senhor, a gente tem que se ajoelhar, conversar com o nosso Papai do Céu, né? Que Ele vai ouvir, certo? E foi o que Ana fez. Ana tomou aquele conselho e foi para a casa do nosso Papai do Céu. Bora lá? Então Ana entra na igreja chorando e começou a orar, criança, né? Começou a orar, botou seu joelho no chão, ergueu a mão assim, fechou os olhinhos e começou a orar. Só que Ana entra na igreja chorando, né? Então, ela não conseguia orar, como muitas das vezes chega na casa do nosso Papai do Céu falando, né? Tem gente que fala, tem gente que fica em silêncio, mas Ana chegou na casa do nosso Papai do Céu chorando. Ela só chorava e naquele choro, Deus ouviu a oração dela. Ela chorava e orava, certo? Então ela dizia assim: Deus, eu estou triste porque não tenho bebê. Por favor, Papai do Céu, me dê um filho. Era a oração de Ana, certo? Então, o sacerdote ali vê Ana chorando. O sacerdote ali é um pastor de igreja. Ele pensava que Ana estava bêbada e dá uma bronca nela, criança. Repare, né? Muitas das vezes a gente realmente está chorando porque estamos angustiadas. Muitas vezes a gente está chorando também de alegria, né, por algo que aconteceu. Mas aquele moço, ele pensou que ela estava bêbada, de tanto ela chorar. Então ela não estava chorando, senão ela estava chorando muito alto, né, clamando ao Senhor da forma dela, chorando de uma forma que estava chamando a atenção de todo mundo que estivesse lá, principalmente de ali, que foi lá dar uma bronca nela, dizendo que ela estava bêbada, certo? Então, você está, ele falando para Ana: você está bêbada, mulher, você tomou muito vinho, vá para casa. Aí Ana começa a explicar para ele: eu não estou bêbada, eu estou chorando de tristeza, porque não tenho filho. Estou orando a Deus, me dá um bebê. Então Ana naquele momento, ela começou a conversar com o pastor da igreja, né? Eli, que ela não estava bêbada, ela estava conversando com o Senhor para dar o que tanto ela queria, que era um bebê, né, criança? Ela queria um bebê. Então Ana, né? Então ela queria um bebê. Aí então pode ir para casa sossegada. Então eles olhou para ela e disse assim: então pode ir para casa sossegada, né? Que Deus vai dar o que você pediu. Agora Ana está alegre, sua tristeza acabou. Quando contamos ao nosso Papai do Céu aquilo que estamos sentindo,
as coisas que estamos precisando no nosso coração, fica alegre e tudo tranquilo. Ana voltou a casa com o marido Eucana, e depois de algum tempo o coração dela fica alegre. Ainda sabe o que aconteceu, criança? Quem sabe o que aconteceu? Ana foi para a casa do Papai do Céu. Ana chorou na casa do nosso Papai do Céu. Clamou, fez tudo, conversou com o nosso Papai do Céu. E o que será que aconteceu, tia Netinha? O que será? Foi que a tia Netinha começou a falar desde o começo. Quando a gente ora, a gente pede a Deus, se for da vontade dele, ele faz. Não foi diferente, criança, na vida de Ana. Ana orou, chorou, buscou, e o nosso Papai do Céu deu um bebezinho. Olha só o rosto de Ana, criança. Ana está alegre, né? Com o seu bebezinho no colo, seu esposo Eucana, muito feliz também, porque o nosso Papai do Céu realizou o desejo de Ana, criança. Olha que alegria! Até a tia ficou alegre, né? Porque quando a gente realmente pede a Deus algo que tanta gente quer, e é coisa boa, o nosso Papai do Céu faz, a gente fica alegre, né, criança? E a tia ficou alegre também por Ana, e se prepare mesmo, o bebezinho dela. E eles foram felizes, né? Ficaram todo mundo alegre, certo? Então o Papai do Céu respondeu à oração de Ana e deu a ela o que ela pediu, um seu bebezinho. Sabe como era o nome do bebezinho? Samuel. Muito bem, criança. Samuel, certo? Quando o menino Samuel fica do tamanho de vocês, grande, sabe o que foi que Ana fez? Ana leva à igreja e fala ao sacerdote Eli: era por este menino que eu chorava. Tá vendo que coisa boa, criança, quando a gente realmente chora nos pés do Senhor, e o nosso Papai do Céu, ele faz. É muito bom, criança. Então, criança, vamos buscar o Senhor, vamos orar ao Senhor, né? Por tudo que a gente precisa. Ele sabe, criança. O nosso Deus, ele sabe de tudo que a gente necessita, que a gente precisa, que a gente fala, porque ele nos conhece, foi ele que nos fez, certo? Mas muitas das vezes a gente tem que falar com ele, a gente tem que pedir ao nosso Papai do Céu, criança. Quando você estiver triste, quer algo, ou algo assim para sua mamãe, para o seu papai, você está vendo que sua mamãe está ali orando, ou às vezes ela está chorando por alguma coisa. Senhor, eu não consigo mais isso, eu não estou conseguindo fazer mais isso. Então, ore, criança. Vá para o seu cantinho, assim, para a beirinha da cama, se ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Se não quiser, ore, louve. Mas peça ao nosso Papai do Céu. Converse com ele, que ele vai fazer. Tá certo, criança? Bom, criança, foi essa historinha que a tia falou, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Acontece às vezes os erros, mas é normal. A tia é ser humano, certo? Como você também, criança. E desde já eu agradeço mais uma vez a Deus por esta oportunidade. Agradeço o nosso pastor, o nosso superintendente, irmão Ivanildo, certo? E fique todo com Deus, criança. Até a próxima.